Graça e paz, eu sou o Anderson Ferreira, esse é o meu canal de teologia e sejam bem-vindos. O vídeo que eu quero falar aqui hoje, tratar aqui hoje, diz respeito ao que acontece depois da morte, sabe? O que acontece depois da morte? Existe consciência no pós-morte? Existe consciência direta, depois da morte? Ou será? Ou será que após a morte todos estão aguardando dormindo? O que você acredita? Comenta aqui para eu saber a tua visão, a tua opinião, aquilo que você crê. E outra, esse é um tema, ele é um tema muito polêmico e muito divergente no meio teológico, sabe? Olha, é um assunto que é um tanto secundário, né? É um tema que, acredito eu, ele não tem peso soteriológico, ou seja, ele não tem importância para a salvação. Mas é muito interessante estudar e se posicionar, sobre esse tema. Não é verdade? E eu acredito que todo ser humano, em um momento da vida, ele já se questionou sobre o que acontece depois da morte, sabe? Não é verdade? E a grande maioria dos cristãos, independente das doutrinas denominacionais que seguem, eles acreditam que existe de fato, sim, uma consciência logo, direto depois da morte, sabe? Eles creem no lugar chamado de seio de Abraão ou paraíso. E também eles creem que os condenados, já estão sofrendo no inferno no pós-morte. Porém, existe uma outra parte dos cristãos que creem na doutrina do sono da alma. Doutrina essa que crê que todos estão dormindo no pós-morte, sabe? E lá eles estão aguardando. E eu já acreditei em um momento na consciência direta depois da morte, sabe? E logo em seguida, eu comecei a acreditar na doutrina do sono da alma. Porém, eu percebo que existem implicações erradas, sabe? Com essas duas linhas de interpretação, deixando aqui algumas lacunas. E para deixar logo bem claro, eu não creio em nenhuma dessas duas visões. Todavia, a visão que eu creio, ela se encaixa melhor com a visão do sono da alma. Mas eu não creio. Eu não creio que todos estão dormindo depois da morte, sabe? Nem muito menos que estão conscientes. Bora começar aqui, ó. A gente vai começar abordando a passagem de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 13. Bora lá, ó. Que diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. E a grande dúvida que surge aqui dessa passagem os espíritos dos mortos. Para onde vão? Onde eles estão? Em sono? Será que eles estão dormindo, aguardando? Ou será que eles estão conscientes, esperando o dia da ressurreição e julgamento? Bom, essa segunda aqui, a visão da consciência da alma, os salvos, eles estariam conscientes no paraíso, desde o momento da morte, sabe? Esperando a ressurreição para a eternidade. Que acontece depois do julgamento final, que faz parte do mesmo evento da vinda de Jesus. E também, nessa mesma linha de raciocínio aqui, a gente tem também os condenados, conscientes no inferno. E lá, eles também aguardam a ressurreição para serem julgados, e lançados no lago de fogo. E eles também creem que a palavra sono, nessa passagem aqui, que estamos analisando, seria apenas metafórica em relação àqueles que já morreram. E sim, de fato eu creio sim, sabe? Pois o apóstolo Paulo, ao utilizar a palavra sono aqui, ele usa de eufemismo, sabe? Para não usar diretamente a palavra morte. E isso eu concordo. Então, se essa segunda alternativa, que é a visão da maioria, se ela não estiver correta, como é que a gente consegue explicar a passagem onde Jesus diz, ao ladrão, aquele ladrão que se arrependeu na cruz, Jesus diz a ele que estaria com ele no paraíso naquele mesmo dia, em Lucas 23:43. Como a gente consegue explicar isso? Bom, essa questão do ladrão, que se arrependeu na cruz, muitos utilizam a vírgula que existe nas nossas versões traduzidas para definir aquilo que eles acreditam. Sabe, por exemplo, uns dizem que Jesus falou da seguinte forma. Bora lá. Uns dizem que ele falou assim: em verdade te digo, vírgula, estará comigo no paraíso. E essa primeira aqui, ela é usada pela maioria, sabe? Para definir a existência da consciência no pós-morte. Já outros afirmam que a vírgula não deveria estar exatamente aí, pois o que Jesus estava dizendo na verdade era: em verdade te digo hoje, vírgula, estará comigo no paraíso. Essa segunda aqui, ela é usada pelos defensores da doutrina do sono da alma. Ou seja, aqueles que creem que no pós-morte, todos estão dormindo, aguardando a ressurreição. Percebam que a posição da vírgula aqui, em pontos diferentes, pode mudar todo o sentido do texto.
Porém, né, a gente vai trabalhar dentro das implicações lógicas que a própria Bíblia gera sobre essas questões. E olha, eu creio na primeira linha de interpretação, ou seja, Jesus disse que realmente iria encontrar com ele no paraíso naquele mesmo dia. Todavia, eu entendo que a Bíblia é muito clara em mostrar que nem mesmo Jesus foi para o paraíso naquele mesmo dia. Pois é, você que crê, será que após a morte existe algum tipo de lugar intermediário que a presença do Pai não seja totalmente plena? Ah, e mais um detalhe aqui. Naquilo que temos como documentos originais do grego, não existem vírgulas. Mas levando em conta que de fato o ladrão estaria com Cristo no paraíso, isso tinha que acontecer naquele mesmo dia, certo? Então, como é que a gente consegue explicar os acontecimentos de forma biblicamente lógica e também harmoniosa? E é aí que entra as implicações lógicas. Então a gente precisa entender o seguinte, que o nosso espírito ele volta para Deus no mesmo momento, no mesmo instante em que a vida acaba. E sendo assim, esse espírito, né, ele volta a fazer parte do próprio Deus, né? Da mesma forma como era o espírito de Adão antes de Deus tê-lo soprado em suas narinas. Lembra? E esse espírito, ao voltar para Deus, isso implica, né, que esse espírito também passa a fazer parte de uma dimensão onde não existe contagem de tempo. Lembra do primeiro vídeo do canal? Pois é. Se liga nesse exemplo. Ó. Se 1000 anos se passarem aqui na Terra, no Cronos, na cronosfera, né, para esse espírito que partiu para Deus, será como zero de tempo. Então, aquele ladrão que se arrependeu e morreu na cruz, na condição de salvo, ele não vai ver e nem vai sentir o tempo passar, pois o espírito dele passa a fazer parte de uma dimensão onde impera a total ausência de tempo. Ou seja, ao acontecer a ressurreição, esse espaço de transição para esse espírito terá sido como um abrir e fechar de olhos. E isso implica também que para aquele ladrão seria o mesmo que morrer e imediatamente estar com Cristo. Então, quando o escritor de Eclesiastes diz e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu, né? Esse volte de voltar, né, faz menção como era antes, ou seja, não tem como voltar aonde não esteve, e não tem como voltar a ser aquilo que nunca foi. Bora pensar um pouco aqui, ó. Se antes de eu nascer o meu espírito não estava consciente no paraíso, e até onde eu sei, ele também não estava consciente na presença de Deus, porque eu não existia. Então não tem como eu voltar a essa condição, sabe? De consciência antes de Deus ter me criado. E isso implica, de forma óbvia, né, que o meu espírito só pode voltar, né? Só pode voltar a ser o que de fato ele era antes. Ou seja, após a morte, e até que eu ressuscite, o meu espírito volta a ser parte do próprio Deus, da mesma forma como era o espírito de Adão, antes de Deus ter soprado o fôlego de vida em suas narinas, sabe? E é justamente quando ele retorna a essa condição de voltar e fazer parte de Deus, é que o tempo deixa de existir. E se não existe tempo, né, muito menos consciência entre a morte e a ressurreição, então o melhor a se fazer é ilustrar essa transição como sendo semelhante a um abrir e fechar de olhos. Bom, e continuando aqui, agora eu quero comentar sobre essa passagem que quem defende que existe uma consciência após a morte, eles utilizam muito essa passagem para defender essa posição. E eu me refiro aqui à parábola do rico e o Lázaro. Os que acreditam na consciência da morte dizem que essa passagem aqui, né, deve ser interpretada de forma literal, porque nela contém nome próprio, né? Bom, independente se tem nome próprio ou não, essa passagem ela é uma parábola. Me acompanhe. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, e do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise,
a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem Moisés e aos profetas, tão pouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Observe que a ênfase dessa passagem aqui não é mostrar uma interpretação de uma realidade literal que acontece imediatamente depois da morte. Não é isso. Porém, uma das mensagens principais aqui é sim que a chance de ser salvo ela só pode ser alcançada em vida, enquanto estiver vivo, enquanto a pessoa estiver viva. Se eu devo interpretar essa passagem aqui em forma literal, então como é que a gente entende que no pós-morte, né, a gente vai poder se comunicar entre um plano e outro plano? Por exemplo, digamos eu, né, no paraíso, né, eu vou poder observar e ver um ente querido meu que não alcançou a salvação. E lá eu vou poder me comunicar com ele. Será? Será que isso vai poder acontecer? E outra, esse meu ente querido, ele vai ficar sofrendo, clamando a mim por ajuda, sabe? E eu não vou poder ajudá-lo. Se eu interpreto essa passagem aqui de forma literal, então isso vai acontecer, porque essa passagem, ela relata justamente isso. Mas isso seria, no mínimo, bizarro, pois eu não acredito que será dessa forma. Aí vão me dizer, não, Anderson, não é bem assim, sabe? Essas questões aí a gente não interpreta de forma literal. Isso aqui é literal, ó. Existe sim consciência depois da morte. Já isso daí, ó, isso aí a gente não interpreta de forma literal, não, ok? Então como é que a gente define o que é literal e aquilo que não é literal? Qual critério a gente utiliza, né, para dizer que isso aqui, ó, isso aqui é literal. Já aquilo ali, ó, aquilo a gente não pode entender de forma literal. Poxa, gente, não existe o critério, sabe, para definir o que é literal e aquilo que não é literal. Simplesmente a pessoa quer acreditar assim porque convém a ela e pronto. Então ela força o texto para defender aquilo que convém a ela. Mas o que de fato Jesus quis dizer nessa parábola? Bom, simplesmente, né, quer dizer que Jesus também usou aqui de uma ilustração, sabe? Para exemplificar que as práticas da vida terrena refletem na vida vindoura. Mas isso aqui não quer dizer que o espírito dos mortos, né, continua consciente antes da ressurreição, né? E também não quer dizer que as pessoas que estiverem no paraíso, né, ou no suposto inferno, vão poder conversar livremente entre si, vão poder conversar um com o outro. E também não quer dizer que Abraão é uma espécie de porteiro, ou sei lá, um tipo de mediador entre um plano e outro plano. Isso não faz sentido, pessoal. E outra, se Lázaro, não esse mesmo Lázaro da parábola aqui, mas aquele Lázaro que ficou morto durante assim, uns 4 dias e que o próprio Jesus o ressuscitou, lembra? Se ele tivesse realmente consciente no paraíso, então quer dizer que Jesus tirou ele de lá para que ele voltasse a fazer parte novamente dessa vida aqui, sabe? E assim ficar mais tempo aqui na Terra. E depois, posteriormente, morrer mais uma vez. Imagina, pessoal, no caso de Lázaro, tá lá, consciente, né? Consciente no céu, no paraíso, né? E de repente ele é tirado de lá, e ele é trazido à força para essa vida novamente, né? E para essa terra, para essa vida, e de repente a pessoa se vê novamente, né? Em ter que lutar contra as aflições dessa vida. E como ficaria? E como ficariam as afirmações de Jesus que diz que ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem que está no céu? Ou será que o paraíso não fica no céu? Ou em um dos céus? Então, onde a gente encontra os relatos desse Lázaro que ficou supostamente consciente no paraíso durante esse tempo de 4 dias? E mais um detalhe aqui bem interessante, ó. Os salvos, né, serão ressuscitados após a manifestação da vinda do Senhor Jesus. E eles passam a desfrutar, né, de um corpo incorruptível, né? E depois disso, a morte é definitivamente vencida. Vai me dizer que esse Lázaro, né, após a morte dele e a sua consciência no paraíso, ele estava revestido de incorruptibilidade, e depois Jesus, ao trazer ele de volta a essa vida, né, ele voltou a ter um corpo novamente corruptível? É sério que dá para acreditar nisso? Ah, Anderson, interessante isso aí. Mas como é que tu explica a passagem de Apocalipse 6, do verso 9 ao 11? Bora lá. Ó, quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: Até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais.
até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Apocalipse 6, do verso 9 ao 11. Anderson, esse texto aqui ele não relata que existe realmente uma consciência depois da morte? Se liga, Anderson, que é dito que essas almas, elas pedem por vingança, e que elas receberam vestes brancas aqui, ó. Então existe de fato uma consciência depois da morte, cara. Não é verdade? Será? Será mesmo que o texto aprova a existência de tal consciência? Bora lá. Bora pro texto mais uma vez. Que primeiro que o livro de Apocalipse, ele é repleto de metáforas e figurações. E por isso é dito que essas almas, elas anseiam por vingança. Ou seja, a vingança, ela não é um desejo em conformidade de almas viventes ou qualquer tipo de seres viventes no paraíso. Não é verdade? Eu comparo usando o exemplo, né, como exemplo, a passagem de Gênesis 4:10, que diz assim, ó: E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama-me desde a terra. Aqui a gente pode observar esse mesmo tipo de linguagem. E será que sangue pode clamar? Ou seja, é uma figura de linguagem aqui, pessoal. E outra, se os mortos ainda não haviam ressuscitados, né? Se os mortos nem sequer tinham sido ressuscitados, né? Então essas almas, elas estão sem corpos, ou seja, elas estão desencarnadas. É possível? Será que é possível que os mortos, no suposto céu ou no suposto inferno, ganhem corpos tangíveis, palpáveis, né? Antes da respectiva ressurreição, né? Ressurreição essa que só acontece depois da última trombeta e da manifestação de Jesus? É possível que os mortos ganhem corpos tangíveis, palpáveis, para então serem chamados de almas? Olha, eu creio que não. Bora refletir aqui, pessoal. Ó, se o corpo sem espírito não pode ser chamado de alma vivente, ou será que existe a possibilidade de ser alma vivente sem um corpo? Existe? Se existe, então Adão teria ganhado uma alma vivente e não se tornado uma alma vivente. Ou a Bíblia, ela entra em contradição com ela mesma. Mas e aí? Como pode existir almas literalmente conscientes debaixo do altar de Deus, né? Se a ressurreição ainda nem tinha nem acontecido, pessoal. E outra, será que esse lugar, né? Será que esse lugar intermediário, né, de paz, como muitos falam, né, ser o seio de Abraão, lugar de paz, é o paraíso, não é verdade? Bom, será que esse lugar, será que esse paraíso, né, fica debaixo do altar de Deus? E se esse lugar realmente é um lugar de paz, pois é o paraíso, então por que essas almas anseiam por vingança, pessoal, se elas estão em paz no paraíso? Isso não faz sentido, isso não é estranho? Então eu repito mais uma vez, a vingança, ela não é um desejo em conformidade de almas viventes no paraíso. E a conclusão que o apóstolo chega aqui nessa passagem é que através das revelações, né, através das revelações que recebeu da parte de Deus, ele viu que muitos dos santos seriam mortos e usou da mesma linguagem de Gênesis 4:10 para expressar essa necessidade de justiça em favor desses mortos. E tal necessidade, tal vontade, ela foi ilustrada como a figura daquelas almas debaixo do altar. E isso a gente conclui que não dá para literalizar, né, essa passagem. Ou a Bíblia ela entra em conflitos, né, em várias contradições com ela mesma, creio eu. E olha, essa é a primeira parte do vídeo. Eu quero gravar uma outra parte trazendo mais passagens e reflexões sobre essas passagens para que a gente possa entender. Então, na segunda parte do tema desse vídeo, a gente vai falar sobre corpo, alma e espírito. Será que são três? Corpo, alma e espírito? Será que são dois, né? Espírito e corpo? Será que alma e espírito é a mesma coisa? São a mesma coisa? A gente vai falar sobre isso no próximo vídeo, ok? Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Eu acho que ficou um pouco complicado, né? O vídeo deve ter ficado muito longo, mas o tema ele pede para isso mesmo. Eu vi várias pessoas compartilhando, né? Pensamentos divergentes, né? Acerca desse tema, acerca dessa questão, e eu quis trazer essa visão aqui, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, se discordar, comenta aqui para eu saber, né? Curte aí, deixa um like e até o próximo vídeo. Valeu!